Eu sou Maria de Jesus, mas sou conhecida como tia de Gé, irmã de Gé e vó de Gé. Em Hebreus 13:8 diz que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Que muitas vezes a gente lê e vê que o que Deus e que Jesus fez, às vezes a gente passa por cima das páginas da Bíblia e não vê a veracidade, a verdade que tem. Às vezes a gente lê por ler. Mas só quem passa por tudo sabe o poder do grande eu sou. Eu estava com 2 dias que não estava me sentindo muito bem. E daí eu pedi para minha filha me levar à emergência. Gente, eu sei quando eu saí de casa que fui... Lembro que eu conversei com ela, mas não me lembro mais de nada. Um dia eu acordei de manhã e tinha várias ligações e mensagens dela não atendidas, né? E aí eu já liguei para ela, disse, eu não estou passando bem. Nós fomos direto para o hospital. E quando chegou lá, que ela sentou na frente da médica, a médica já ouviu o pulmão, né? Falou, ó, tá em tantos dias de Covid. E a médica ouviu o pulmão e ela não falou nada. A médica simplesmente levantou e disse assim, vem comigo, senhora. Depois eu consegui encontrar com a médica e ela me falou, olha, o pulmão dela está muito prejudicado. E nós passamos 2 dias nesse processo, tentando, até que uma noite, a saturação nossa, que normal é entre 95 e 100, a dela chegava a 72. E ela tossia, começou a tossir sangue na máscara, e isso durante uma noite interminável, assim. E o médico chega, 5:30 da manhã, ele passa o olho na minha mãe e fala assim, nós vamos internar, nós vamos levar ela para UTI. E quando ela entra na UTI, que a gente fica só nós duas lá, e a única notícia que a gente teve foi, fiquem com o celular na mão. A orientação que a gente recebeu era esperar que uma vez ao dia eles iam ligar. A gente ficava o dia segurando um telefone, esperando uma ligação que podia ser para mim, que podia ser para Renata. E a gente via ela e falava com ela pela câmera, né? E ela estava entubada, eles na posição pronada, que eles chamam de, né? Deita de barriga para baixo para melhorar a oxigenação. Então, assim, é uma cena muito horrível de você ver, sabe? Você vê sua mãe nessa situação. E aí foi um agravante em cima do outro agravante, o pulmão dela, o pulmão esquerdo praticamente estava sem retorno, sem melhora com antibiótico, e depois vem a falha do rim, ela começa a fazer hemodiálise e precisar de bolsa de sangue. E o médico falou assim, olha, se mais um órgão sofrer, é um caso irreversível. Se prepare, era o que eles falavam pra gente, né? E se preparar pra gente, o que era se preparar para uma família, né? São muitos dias, né? Mais de 70 dias de UTI. Então não dá para dizer que todos os 70 dias é da mesma forma, né? Então tem dias de todos os jeitos, cara. Tem dia de uma fé, de andar sobre as águas, tem dia que você está submergindo, né? Mas é sempre muito importante encontrar a mão em cada dia, aquela mão de Deus que nos traz de volta, assim, para dizer, continue crendo e anda sobre a água, né? E quando eu saí desse dia, tem um monte de ligação no meu celular do meu marido. E eu cheguei em casa e a mãe do meu marido tinha falecido num acidente de carro. Ele, o padrasto e a avó dele. E eu chego em casa, o pastor Joel e o pastor Cleves estão lá com o Eric, e ele me abraça e fala assim, minha mãe faleceu. Eu falei, Senhor, você vai levar a mãe dele e a minha também. Porque eu tinha acabado de escutar dos médicos essa notícia. O que nos ajudava era a fé dos nossos irmãos, nos fortalecia, sabe? Minha mãe acompanhava muito a minha sogra, pedia orações, ela era da igreja da Assembleia de Deus, e eles estavam fazendo campanha lá, e todos os dias ela me perguntava como que minha sogra estava. E, então a gente passou por um momento difícil, mas eu acredito que Deus me fortaleceu justamente para acreditar, porque não adianta a gente buscar os reinos dos céus
e nos momentos de dificuldade ficar na ignorância. Eu lembro uma vez de escutar um áudio, eu acho que o pastor Romeu até enviou, acho que foi pro Eric, ele me mostrou. E ele falou assim, não, a irmã já vai ficar boa. Eu sei, eu vou entrar com ela na igreja. Uma segurança, assim, que eu falei, poxa. E a gente se agarrava a isso, né? E tinha um louvor específico que eu gostava de cantar para ela. E ele falava que a fé é a certeza do que não pode se ver, né? E que coisas maiores virão e milagres acontecerão. Estava tendo um seminário na igreja, foi no mesmo dia que a Renata tinha recebido a notícia que a mamãe ia falecer, porque não tinha mais jeito, e também que tinha perdido a sogra. Então eu estava lá na igreja com as forças que me sobravam, né? E a gente foi, e o pastor Valmir, na hora Deus falou com ele e disse assim, nós vamos orar como igreja pela Digé. E eu creio. Então você vai cantar agora cadeias quebrar, mas com fé, com mão levantada. Sabe essa timidez que a pastora Rosane sentiu no seu coração? Essa timidez você vai lançar fora agora. E você vai dar brado de vitória, brado de guerra. Você vai declarar que nós vamos romper com o natural e entrar no nível sobrenatural. É para a glória do Senhor, não é para a vaidade da igreja. Nós não somos super crentes, mas nós cremos em um Deus de milagres. E naquele dia do seminário, aconteceu uma coisa diferente. Eu subi no altar junto com o pastor Valmir, ele segurou a minha mão e nós oramos como igreja. Então, assim, eu lembro, foi muito marcante ver uma igreja inteira. Não era uma oração, era um clamor, era uma súplica, né, de uma igreja em fé. E eu creio que aquilo teve uma mudança no mundo espiritual grande, porque foi depois daquele dia, que no dia seguinte eu cheguei e eu olhei para minha mãe, assim, de um vidro que ficava assim, eu olhei e eu disse assim, ela tá diferente. Quando eu entrei, o médico entrou logo em seguida atrás e falou assim, olha, ela tá melhorando. Fiquei desde dia 26 de janeiro. É tanto que quando eu voltei, que eu saí do entubamento, eu pensei que isso fosse uns 2 dias, uns 3 dias. Não tinha noção do tempo. O que eu me lembro é que eu não estava no hospital. Eu estava num lugar muito diferente. E lembro que eu gritava continuamente. Daí eu vi uma voz muito conhecida. Aí eu disse, Senhor, eu não estou só. Uma voz muito conhecida. E dizia assim, Digé, não desiste. Eu via caindo, como se fosse, não era folhas, como se fosse um confete cinza, muito caindo, mas não tocava o chão. E a voz dizia, essas orações estão chegando. Mas eu sei dizer que quando eu acordei, por tudo que a minha família passou, por tudo que eles enfrentaram, junto com uma igreja amada, nós estamos vivendo no mover. Nós estamos vivendo o mover do Senhor na terra. E eu sou um milagre do Senhor. Eu agradeço muito de coração, mas cada as orações chegaram. E é assim que eu acho que a gente se descreve um milagre. Que é quando a gente não vê mais solução humana, a gente não tem a outra coisa a se apegar que não seja a nossa fé. E quando a mamãe começou a melhorar, os médicos não conseguiam falar pra gente o que estava acontecendo. Foi lento, mas a cada dia a gente via Deus operando pequenos milagres. Até esse dia, hoje ela tá aqui, sentada e falando. E no dia 7 de julho a gente tem a notícia do último milagre, que é a recuperação total dos rins, que o médico também tinha falado que não ia voltar. Então minha mãe estava livre da hemodiálise, está com os pulmões funcionando, minha mãe está andando. Né, o Deus trabalhando numa dimensão que a gente não conhecia, né, de ouvir, de pegar o clamor de uma igreja
dizer assim, eu ouvi o clamor dessa igreja, desse povo que estava unido em oração. Então eu vejo que Deus levantou alguém, levantou um homem de Deus para ser profeta na nossa vida, na nossa família nesse tempo, e levantou uma igreja para ser igreja mesmo, para ser irmãos, para ser família, e nós somos gratos a isso. Foi sofrido, mas nosso Deus, ele é muito perfeito em tudo que ele faz, muito perfeito, e a gente às vezes não consegue entender e ver tudo isso durante o processo, mas a nossa fé nos manteve. E eu gostaria de trazer para você essa palavra de que o fim não é realmente o médico, a medicina, não são as circunstâncias que vai ditar. É nosso Deus que vai dizer quando que é o fim, porque Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Ele é o início e o fim. Ele é o autor da vida. E aí nós podemos vivenciar tudo isso. E hoje nós podemos dizer e levar essa palavra de esperança e de fé. Apesar das circunstâncias, apesar do seu dia, se você está cheio de fé ou com dúvida, louve. Clame ao Senhor. Clame não pelo que você está sentindo, mas pelo que você crê. Não viva pelo que você está vendo, mas pelo que você crê, pelo que a palavra diz para você. Toma posse disso e a gente gera fé e anda por fé. E o milagre acontece. Pode acreditar. O nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. A honra, a glória e todo o louvor é dele. Obrigada. Aleluia. Queria que você ficasse em pé, querido. Eu quero que toda a igreja agradeça e veja que o Deus fez milagre no passado, faz milagre hoje. E o nosso milagre está aqui. Quero chamar a Digéria para vir aqui com a Renata. Depois de meses e meses, totalmente curada, totalmente restaurada, juntamente com a sua família aqui, pastor Joels, o Eric, não sei se estão aí. Era um desafio, olha aqui para mim. Pastor Domingos Jardim estava aqui pregando. Uma unção desceu sobre mim aqui e Deus ouvia a voz de Deus dizendo assim: não é a Digé que está na UTI, é a Cibapa. Levante-se, chame a pastora Raquel e profetize a cura dela. Minha carne tremia e eu duvidava. E eu fiz um voto para Deus, uma prova. Senhor, a pastora Raquel estava aqui, eu fechei os olhos e disse: Senhor, que ela saia do seu lugar e passe aqui na minha frente, para que eu tenha certeza que é o Senhor que está falando comigo. Abri o olho, a pastora Raquel estava no mesmo lugar. E eu comecei a orar, chorar. Abri os olhos, ela tinha desaparecido daqui. E eu falei: ah, Senhor, não é o Senhor que falou comigo, eu estou ficando doido. Fechei o olho, pastora Raquel passou na minha frente. Deus me deu coragem, chamei a pastora Raquel, levantei a mão dela aqui e Deus disse: filha, tu vai entrar por esta porta andando com a tua mãe. Sou eu, Deus que visito, Deus que cubre, Deus que levanta. E eis aqui o milagre. Porque Deus colocou no meu coração e Deus disse assim: chame as tuas filhas. Há um negócio que eu tenho que resolver com a minha serva e as duas filhas dela. Há uma história que ela tem que contar para as duas filhas. Chamei Renata, chamei Raquel, dei um apagão aqui na igreja, no escuro. Uni a mão dela e disse: a mãe de vocês vai se levantar, ela não vai morrer, porque Deus tem algo para revelar para vocês duas. Vocês precisam saber da história de vocês. Aqui está a serva do Senhor. Dá glória a Deus, igreja, glória a Deus. Agradece ao Senhor, Ele é o Deus de ontem, de hoje, sempre, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele fez, Ele faz, Ele fará, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Vamos orar. Quero convidar a pastora Tânia, que ela já ora e já assume a palavra agora, agradecendo a Deus.
por tudo que Deus tem para essa família. Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu santo e bendito nome. Pai, quanta alegria, Pai, vermos aqui uma testemunha viva da manifestação do teu poder, uma testemunha viva, ela e toda a família e toda essa igreja, de que o Senhor é o mesmo Deus de ontem e será assim eternamente. Gratidão é a palavra que temos, Pai. Gratidão, porque o Senhor se manifesta e o Senhor faz isso para que a tua igreja saiba que não tem que andar no natural, tem que ir além, Pai, tem que ir além, tem que crer que o Senhor tudo pode, que não é impossível para o Senhor, e que há no teu coração um desejo de se manifestar. Pai, obrigada por termos ouvido tudo isso aqui, vendo com os olhos naturais aquilo que o Senhor fez no sobrenatural, Pai. Senhor, glorificado seja o teu nome. Essa história vai fazer um divisor de águas na fé dessa igreja, Pai. Vai aumentar o nível de fé e de confiança no Deus que tudo pode. E obrigada, Pai, obrigada, porque neste tempo o Senhor quer fazer coisas maiores do que o Senhor já fez, Pai. Obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus.